Pastor Eusto, episódio número 2, SalmoCast. O podcast da Igreja Presbiteriana de Manaus. Com certeza. Se o primeiro foi aquela bênção... Teve muito comentário, hein? Teve muito comentário. E alguns comentários nós não respondemos. É verdade? É verdade. Porque nós definimos que nós iríamos responder somente aqueles que a gente quiséssemos Tá responder. Muito bem, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao SalmoCast, o episódio número 2. Eu creio que hoje o assunto vai ser extremamente intrigante para você, para o seu coração, e talvez você esteja vivenciando ou passando, ou irá, em algum momento, passar por uma situação dessa. Você vai lembrar do Salmo de número 55. E que assunto é esse, pastor? Tão intrigante assim. Rapaz, hoje o assunto vai ser puxada de tapete. Meu Deus, puxar de tapete? É. Como assim puxar de tapete? Traição. Traição. Levante. Eita. Gente que diz assim, tô com você, mas no final... Eita, meu pai do céu. Tá preparado? Tem gente assim mesmo? Mas se tem ou não? Eu não sei não. Bem, tem aí, gente? Vocês falam. Escreve aí. Então, nós vamos começar o episódio número 2 lendo o Salmo de número 55. Este é o Salmo que nós vamos meditar hoje. Vamos ler? Bênção de Deus. Vamos ler, pessoal. Então, o Salmo de número 55 começa assim. É com você. Vamos lá. Dá ouvidos, ó Deus, à minha oração. Não te escondas da minha súplica. Atende-me e responde-me. Sinto-me perplexo em minha queixa e ando perturbado por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio. Pois sobre mim lançam calamidade, furiosamente me hostilizam. Estremece-me no peito o coração, terrores de morte me salteiam, e o temor e tremor me sobrevêm, e o horror se apodera de mim. Então disse eu, quem me dera asas como de pomba, voaria e acharia pouso. Eis que fugiria para longe e ficaria no deserto, dar-me-ia pressa em abrigar-me do vendaval e da procela. Destrói, Senhor, e confunde os seus conselhos, porque vejo violência e contenda nas cidades. Dia e noite giram nas suas muralhas e muros adentro, campeia a perversidade e a malícia. A destruição no meio dela, das suas praças não se apartam a opressão e o engano. Verso de número 12 diz assim: com efeito, não é o inimigo que me afronta. Se o fosse, eu suportaria. Nem é o que me odeia quem se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Mas és tu, homem meu igual, meu companheiro e meu íntimo amigo. Juntos andávamos, juntos nos entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus. A morte os assalte e vivos desçam a cova, porque há maldade nas suas moradas e no seu íntimo. Eu, porém, invocarei a Deus e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã e ao meio-dia farei as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. Livra minha alma em paz dos que me perseguem, pois são muitos contra mim. Deus ouvirá e lhes responderá, ele que preside desde a eternidade, porque não há neles mudança nenhuma, e não teme a Deus. Tal homem estendeu as mãos contra os que tinham paz com ele, corrompeu a sua aliança, a sua boca era mais macia que a manteiga, porém no coração havia guerra, e as suas palavras eram mais brandas que o azeite, contudo eram espadas desembainhadas. Confia os teus cuidados ao Senhor, e ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Tu, porém, ó Deus, os precipitarás à cova profunda. Homens sanguinários e fraudulentos não chegarão à metade dos seus dias. Eu, todavia, confiarei em ti. Tem bastante coisa para falar aqui nesse salmo. Tem, né? Tem bastante coisa. Vamos compartilhar hoje com o pessoal dois aspectos aqui, porque, na verdade, nós percebemos que aqui é como se tivesse realmente uma ação do inimigo contra Davi. Sim. Certo? Sim, perfeito. E quando a gente lê este salmo, nos parece que há dois tipos de inimigos. Há duas facetas bem definidas aqui. Um inimigo declarado. Que é aquele que faz questão de dizer que é do contra mesmo.
né, que quer ver tua morte, quer ver tua derrota e não tem vergonha de dizer, eu não gosto de você. Não. Né? E o inimigo camuflado. Eita, meu Deus do céu. Esse é aquele que te abraça, te beija e a faca entrando aqui na terceira vértebra. É exatamente sobre isso que nos chama a atenção. A gente não sabe aqui qual o inimigo Davi estava falando. Quem era esse inimigo? Não é? Davi tinha consciência do inimigo que era declarado, aquele que estava além dos muros de Jerusalém. Uhum. E ele fala sobre isso. E os versos nos chamam a atenção, porque ele compartilha exatamente essa ideia, a ideia de um inimigo declarado. E ele fala sobre esse inimigo. Sim. Olha só o que os versos falam sobre isso. Dá ouvidos, ó Deus, à minha oração, não te escondas da minha súplica. Então, esse salmo é um salmo de quê? De oração, de súplica. Súplica. De socorro. De socorro. Ele está apresentando esse pedido a Deus. E socorro do quê? Socorro desta situação com este inimigo que ele está enfrentando. E ele estava pedindo o quê, então? Livramento. Livramento. E aí, pessoal, olha que coisa interessante, ele diz, atende e responde-me, sinto-me perplexo em minha queixa e ando perturbado. Ele andava perturbado. O que é uma pessoa perturbada? Ele está perplexo e perturbado. Ele não entende o que está acontecendo. É como uma coisa que está acontecendo com ele, ele diz assim, meu Deus, eu não esperava que isso fosse acontecer. Será possível, Será Benedito? Possível? Até tu, Brutus. Até tu, Brutus. Mas o texto continua falando algo interessante. Ele diz, por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio, pois sobre mim lançam calamidade, furiosamente me hostilizam. Estremece no peito o coração, terrores de morte me salteiam. Temor e tremor me sobrevêm e o horror se apodera de mim. Então disse eu, quem me dera asas como de pomba, voaria e acharia pouso, eis que fugiria para longe e ficaria aonde? No deserto. Agora, é interessante aqui, quando ele fala a partir do verso 12. Olha o que diz no verso 12. O que está dito aí? Com efeito, não é inimigo que me afronta. Se fosse, eu o suportaria. Não é, nem é o que me odeia que se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. É lógico, isso mostra que Davi estava falando de um inimigo que estava próximo dele. Sim. Porque Davi era um homem de luta, de batalha, de enfrentamento. Ele tinha consciência que o Senhor era com ele nas batalhas, não é? E ele enfrentou grandes batalhas. Sim. Então ele tinha uma capacidade estratégica, tática, de enfrentar qualquer poderio bélico contra Jerusalém e contra o seu reinado. Sim. E ele sabia exatamente as artimanhas, principalmente dos cananeus. Existiam cananeus, os filisteus também estavam ali ao redor, buscando somente uma oportunidade. Os heteus, os heveus, os amorreus, esses zeus, tudo e os jebuseus, tudo estava aí nesse negócio. Mas o fato é que ele tinha essa consciência clara. E esse inimigo, ele tinha a percepção de que ele não tinha receio nenhum de enfrentá-lo. É o inimigo visível. Sim. É esse inimigo que você conhece, que você sabe que ele já declarou guerra contra você. O que você acha disso? Não, perfeitamente. O que Davi está dizendo aqui é que se fosse um desses inimigos comuns, né, da vida dele, ele não teria nenhum tipo de surpresa. Né? Mas o que o senhor falou no início, essa surpresa e essa perplexidade, é porque esse inimigo que está se levantando agora não é esse inimigo declarado, é um outro inimigo. Né? É uma outra pessoa que está se surgindo contra ele e ele não esperava que viesse desse lugar essa dificuldade que ele estava vivendo. Davi não fala que inimigo era. Quem é essa pessoa, esse inimigo? Né? Ele não fala, né? Ele não nomina, ele não dá nome. Pela história de Davi assim, a gente pensa em muita gente, né? Podia ser Joabe, podia ser Abner, Aitofel. Podia ser Aitofel. Exatamente. Né? Pessoas que gozavam da confiança dele, mas no momento da vida se voltaram contra o rei. Exatamente. Né? Então, eu penso que Davi aqui ele quer chamar a atenção do inimigo que estava dentro de Jerusalém, dentro do palácio. Esse é o pior de todos. Dentro daquele lugar onde eles construíam relacionamentos de fidelidade. Eu penso que
O texto aqui está falando de alguém que realmente era muito próximo de Davi. E algumas frases nos chamam a atenção. Sim. Por exemplo, olha o que diz aí o texto no verso de número 13. Mas és tu, homem meu igual, meu companheiro e meu íntimo amigo. Muito bem. Então ele era o quê? Era um amigo íntimo. Mas não era qualquer amigo. Um homem meu igual, companheiro. Né? Gente, compartilhem isso. Vamos pensar sobre isso. E quem quiser mandar também perguntas, a gente está aqui para responder. Certo? Lógico que a gente vai responder depois, mas vamos responder. Não é isso? Vamos escolher as que a gente vai responder. E a pergunta é, pessoal, você já passou por uma experiência dessa? De alguém próximo, íntimo, alguém que caminha com você, alguém que participava do seu seio familiar, o seu relacionamento mais íntimo? Você já teve a experiência de uma pessoa que orava com você, jogava bola com você, ou então ia assistir um filme com você, não é? Comia churrasco com você? Sim. Sim. Já pensou? Né? Esta pessoa que tinha uma forma muito próxima, não é? Onde você dilacerou, esgaçou o seu coração para ele ou para ela. Entregou o seu coração, né? Como o senhor gosta de falar. Entregou o coração. Entregou o seu coração. Né? E o texto continua dizendo uma coisa: juntos andávamos, juntos nos entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus. Rapaz. Eles iam para o culto juntos. Iam para o culto juntos. Eles oravam juntos. O texto aqui diz, lá no verso de número 21, que a boca dessa pessoa era mais macia que a manteiga. Já pensou nisso? Era uma pessoa realmente dissimulada. Dissimulada. Era um artista, um ator. E Davi não percebeu isso. O pessoal fala, meu pastor, que nossos piores inimigos são nossos maiores amigos. Os nossos piores inimigos são aqueles que foram nossos maiores amigos. Porque eles conhecem as nossas fraquezas, nossas dores, nosso dia a dia. Eles conhecem onde é que estão nossos flancos abertos. Né? Então, essa questão de entregar o coração às pessoas, né, facilmente, de abrir a casa, mostrar intimidades, né, permitir que essas pessoas participem da nossa vida, né, de forma muito fácil, de forma... Cuidado, essa pessoa que você está entregando algo tão precioso pode usar isso contra você amanhã. E é isso que Davi está vivendo aqui. Eu fico imaginando uma cena dessas que a gente mesmo, no trabalho, né? Você que trabalha, você que tem alguém que caminha com você e você está crescendo junto no trabalho e daqui a pouco você recebe uma rasteira, né? Uma rasteira de alguém porque você confiava nessa pessoa, porque você acreditava que essa pessoa de fato fosse alguém que pudesse caminhar com você em honra, em respeito e em fidelidade. É muito difícil nos dias de hoje. Nós vivemos hoje numa sociedade muito competitiva. Não é? Em tudo a gente está competindo. Não é? E muitas vezes, nesse meio, não é? Desse capitalismo selvagem que a gente vive, não é? As pessoas elas não agem muitas vezes em honra, em fidelidade, em respeito, não é? Não se alegram com o crescimento da outra pessoa, não é? Ao contrário, não é? Elas procuram gozar dessa cumplicidade, dessa intimidade para tirar proveito próprio. Sim. O senhor falou algo muito importante a respeito dos valores das pessoas, a questão da honra, do respeito. Né? Geralmente essas pessoas que são esses inimigos camuflados, que querem usar você para conseguir alguma coisa, os valores dessa pessoa não são esses. Essas pessoas são pessoas que querem se aproveitar, querem apenas sugar de você, estão perto de você por conveniência, né, que estão perto por causa do dinheiro que você tem, ou do carro que você anda, ou do círculo de amigos que você pode levar essa pessoa até lá, ou da sua rede de amigos, do seu network. Então essa pessoa está lhe usando em todo o tempo. Ela não está ali para honrar você, para respeitar você, para fazer você crescer. Ela está usando você.
E no momento que você se torna descartável, ela diz, tchau, já encontrei alguém mais forte. Né? Eu tenho um filme, né? Eu vou até brincar com os irmãos aqui, eu tenho 2 meninas, né? Então o pessoal sabe, tem a Bia e a Vitória. E tem o meu malvado favorito. Né? Meu malvado favorito tem um filme, o 2, eu acho que é o 2 ou é o 3. Agora vocês me ajudem aí. As meninas que estiverem assistindo, me ajudem aí. Que eles estão buscando um vilão mais forte. Aí aparece um, eles vão atrás dele. Sai correndo aqueles minions, tudo atrás do vilão mais forte. Daqui a pouco aparece outro mais forte. Abandona o anterior e vai correndo atrás do outro. Daqui a pouco vem outro mais forte. Sai abandonando. Então, eles estão sempre buscando alguém para servir que lhe dê uma posição maior, uma regalia maior. Né? E a partir do momento que ela vê que aquilo não é mais interessante, ela joga, descarta e joga para trás. Né? Exatamente. Eu penso que é aí que está uma sociedade que descarta rapidamente pessoas, não é? Famílias, vidas. Agora, é interessante como que Davi responde a essa perseguição. Como ele responde a essa traição. E é assustador o que Davi faz. É verdade. Você não teria coragem de fazer isso. Olha o que Davi fala sobre esse assunto. Não é? Ele fala algo assim que dá para você ficar imaginando que situação é essa? Quando ele diz, mas és tu, no verso 13, homem meu igual, meu companheiro e meu íntimo amigo, juntos andávamos, juntos nos entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus. Aí ele começa no verso de número 14, verso 15. A morte os assalte e vivos desçam o quê? A cova. A cova. Davi não se dá o luxo de pegar a espada dele, não é? E fazer o acerto de conta com a pessoa ainda ali no embate. O texto diz que Davi faz um clamor mesmo, e o desejo do coração de Davi é que esta pessoa seja descida à cova, o quê? Viva. 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 Ele diz, eu não vou matar não, mas eu vou orar para alguém matar. Eu mesmo não vou fazer nada, mas que eu vou orar para acontecer, eu vou. Que oração é essa? É oração imprecatória. Imprecatória, ou seja, Senhor, tu conheces esse pecador, promove agora. Promove ele, Senhor. Promove, Senhor. Não tem jeito não. Não tem jeito não. Exatamente isso, não é? Davi, ele expressa o sentimento. E essa intensidade do sentimento de Davi era exatamente como ele estava sentindo. Mas não é legítimo isso, pastor? Porque às vezes o pessoal quer que a gente seja assim um ser tão desprovido de sentimento, parece que tudo é pecado, que a gente, né? Será que a Bíblia diz irai-vos e não pequeis? Mas a gente pode irar, a gente pode ficar irado, pode ficar nervoso, pode ter raiva, pode desejar, leva, Senhor. Não pessoal, é o seguinte, pessoal, esse negócio aí está por um caminho desafiador. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, pessoal, por favor, enviem uma pergunta, porque o que o pastor Ariosto falou agora aqui é preocupante, hein? Envia aí, quer dizer, pastor, que a gente então, se alguém nos trai, se alguém puxou nosso tapete, pastor, a gente pode fazer esse tipo de oração? Te vira agora. Então, olha, gente, eu ainda não ganhei meu par de asa, né? Ainda não estou reluzindo e não tenho o elmo na cabeça. Então, vez por outra, esse sangue, como diz o Hélito, o pastor Hélito diz, né? Esse sangue velho nordestino aqui, de vez em quando esquenta. Né? E a gente tem vontade realmente, como os filhos do trovão lá, de dizer, Senhor, desce um raio aqui, extermina essa galera toda aqui, porque isso aqui não presta, não. Né? Então, esse sentimento de raiva, mas, pastor, ele tem raiva, mas ele não vai matar o cara. Aí que tá. Ele tem o sentimento, mas diz, Senhor... Era bom se eu matar, mas eu não vou matar, Senhor, mas era bom se eu matar. Mas o verso de número 16 tem essa resposta. É verdade. Ele diz, eu, porém, invocarei a Deus e o Senhor me salvará. Gente, é o seguinte, eu sei que não é fácil quando alguém nos trai. Eu sei que não é fácil quando alguém de alguma maneira, puxa o nosso tapete. Talvez você já tenha se decepcionado com alguém. Essa decepção transformou numa raiva. Dessa raiva veio a ira. Da ira veio a amargura. Da amargura veio a raiz de amargura. Eu quero dizer para vocês que é muito humano a gente sentir tudo isso. Não é? Pessoas que dormem tranquilamente enquanto a gente fica acordado
sentindo a dor da traição, a dor de alguém que se levantou contra nós e pessoas que nós tínhamos como nossos verdadeiros amigos. E é muito humano a gente ter sentimento que o pastor Ariosto falou. Mas graças a Deus, que a despeito desse sentimento de Davi, ele chega a uma conclusão de que ele vai clamar ao Senhor. Né? Porque esse inimigo, pastor Ariosto, ele não somente se levantou contra Davi. Né? Ele orquestrou, Sim. ele organizou todo um Ele processo, arquitetou, né? arquitetou exatamente para destroná-lo. Né? E aí, nesse momento, ele descansa em Deus. Ele diz, ok, estão fazendo isso contra mim, mas eu vou invocar o nome do Senhor. Eu vou invocar o nome do Senhor. Eu penso que esse é o nosso grande desafio. Verdade. O desafio de nós não vivermos com essa raiz de amargura dentro da gente. A gente descansar em Deus, porque é o Senhor que nos guarda, é o Senhor que nos livra, é o Senhor que nos protege, que nos leva para um lugar de segurança. Né? Por isso ele disse, o Senhor vai nos livrar. Né? Isso mesmo. E não é uma oração qualquer, porque no verso 17 aqui, ele diz que ora à tarde, pela manhã e ao meio-dia. 3 vezes. Um judeu orando 3 vezes, pastor, por uma situação, é porque o negócio realmente estava difícil. 3 vezes esse rapaz orando, ele diz, farei as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. Então ele estava realmente fazendo as queixas dele e lamentando diante do Senhor por 3 vezes ao dia. Então era algo que perturbava seriamente. Agora vamos fazer uma analogia da fé, olhando para o Novo Testamento. A gente pode fazer uma comparação, alguém está perguntando aí para a gente aí, Olha. se a gente pode fazer uma comparação de Judas com o Senhor Jesus. O que você acha? Sim, eu acredito que pode ser, sim. Acredita? Sim. Como assim? Até o próprio Cristo falou, né, a respeito do Salmo, que aquele que se sentava comigo se levantou o calcanhar, né, levantou contra mim o seu calcanhar, aquele que levava o bocado na boca, né, que ele pegava o pão e partia o pão na boca, esse me traiu. Né? Então, realmente é que pode ser, sim, ter uma inferência com Cristo e Judas. Essa questão aqui da amizade. Porque Judas conhecia Jesus. Ele conhecia Jesus, eu acredito que melhor do que nós, muito melhor do que nós. Judas ele era quem? Ele acordava, ele era discípulo. E se, além disso, o que ele era? Ele era o tesoureiro. O tesoureiro, meu amigo. Aí, esse é o ponto. Estava andando com Jesus direto ali. Rapaz, eu estou ficando preocupado, porque tu és o administrador. Pastor, Deus nos guarde, Deus me livre. Antes de qualquer coisa dessa, que o Senhor me leve. A oração de Davi, né? É muito interessante, porque ele invoca o nome do Senhor. Né? Com certeza Jesus foi vilipendiado, traído. Por um dos seus melhores amigos. Tanto é que ele chama Judas de amigo. Aqui vieste, amigo. Aqui vieste, amigo. Olha só, aqui vieste, amigo. Não faz isso olhando para mim assim não, pessoal. Tá vendo, turma? Isso aqui é bullying. Tá? Isso aqui é bullying. Vocês estão vendo, né? Agora, o que ele quer dizer com que a boca dessa pessoa era mais macia que a manteiga, porém o coração havia guerra e as suas palavras eram mais brandas que o azeite, contudo eram espadas desembainhadas? O que ele quer dizer com isso? Acaba bom de conversa. Acaba bom de Tem uma turminha que gosta de um papo. Bom de conversa. Meu pastor, eu vou levar sua mala. Onde o senhor for, eu vou estar ao seu lado. Aonde fores. Aonde fores. Aí quando a pessoa chega, aí quer se ajoelhar na frente, quer, né, fazer aquele... Ah, Jesus amado, quando eu vejo um camba fazendo isso, já me arrepio todo, até os cabelos que eu não tenho. Eu lembrei agora de um fato de um pastor que chegou para a igreja e disse, irmãos, eu estou deixando a igreja. E aí os irmãos, não é possível. Como assim, pastor? Não, meus irmãos, Deus já falou comigo, eu estou indo embora e foi uma benção estarmos aqui com vocês e tal. E os irmãos, não vai não, pastor, fique aqui com a gente, o senhor é muito amado, muito querido. Não, irmãos, nós vamos e tal. E aí fizeram uma carreata para o pastor.
Eu não O acredito. pastor estava saindo da cidade, aquela carreata toda, e tinha uma ladeira, sabe? Aquelas carpideiras. Eu tô já imaginando. Imagina, a cena. ai, vai, todo vai, e a buzina, pam, 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 e aquela coisa toda. E o pastor lá na frente, com a Isso é família, verídico, no carro. né, pastor? Rapaz, Isso é estou verídico? contando a É história. mesmo? E aí ele tá, ele ia, e olha só, Hum. era um cortejo de carros e tudo mais, buzina, papá, papá, e o pastor na frente, Chorando aqui. colocaram, sabe, aquelas latinhas atrás do carro, Também? como fazem com os noivos, né? Uhum. Aquela coisa, as latinhas, aí todo mundo passando, ai, pastor, não sei o que tal, e tinha uma descida. Ah, Aí ele desceu, quando ele desceu, ele subiu, aí ele parou lá no alto e estava todo mundo nessa depressão já, sabe? Na ladeira, embaixo já. E os carros pararam todos. E ele lá de cima levantou, subiu no carro. no assim. carro e disse: Meus irmãos, muito obrigado, que bênção, Deus abençoe vocês. E Aí todo mundo, amém, pastor. Aí quando o pastor entrou dentro do carro, todo mundo saiu com um rojão. Aí, pessoal, aí ele disse, olha quantos fogos para mim. E lá no final o pessoal dizia, graças a Deus, vai com Deus, vai com Deus. E esse pastor foi embora e não fez, não deixou saudade. Não deixou saudade. É. Ele ainda foi feliz. Que já pensou se o povo consegue persuadi-lo? Né? Já pensou se esse camarada fica? Não, então tá bom, diga ao povo que fico. Mas, rapaz, saiu pela culatra. Mas sabe uma coisa que a gente precisa observar nesse texto? É que esse inimigo, que era camuflado, ele gozava da confiança de Davi. Sabe, eu penso que uma das coisas mais difíceis da gente perdoar é a traição. Você não acha? Com certeza, com certeza. É muito difícil. Eu já vivi isso no ministério, eu acredito que o senhor também já. Né? Pessoas que a gente aposta, dá tudo, né? E mais na frente você fica sabendo que aquela pessoa o traiu, né? Fez algo contra o seu ministério. Você chega em casa completamente arrasado. Né? Eu tive essa experiência com um rapaz que eu acreditei nele desde a conversão, acreditando, levei ele ao diaconato, depois apresentei ele ao presbiterato, né? E depois de tudo isso acontecer, ele viu um malvado favorito mais forte e deixou, né, fazendo com que houvesse ali traição. E aquilo me trouxe uma angústia de alma muito grande, e o que eu decidi no meu coração durante aquele momento foi: eu não vou mais confiar em ninguém pelo resto da vida. Nunca mais eu dou abertura a ninguém, nunca mais eu estendo a mão a ninguém. Eu não vou permitir que ninguém participe mais da minha vida, ninguém entra mais na minha casa, ninguém entra mais na minha família. E eu construí um muro ao redor de nós, né? E aí esse muro foi derrubado quando o Senhor falou comigo: não, você não vai fazer isso, você vai continuar acreditando nas pessoas. Que no meio desses canalhas existem pessoas verdadeiras que você precisa ajudar. Então, isso foi o que curou meu coração, mas demorou bastante tempo. Há uma pergunta. Hum. Foi muito boa o que você falou, né? Que legal. Você falou isso do seu coração mesmo? Sim, foi? Sim. É muito corajoso, hein? Eu posso contar uma? Pode contar. Não vou nada. Conta. Vou fazer uma pergunta aqui, pessoal. É o seguinte, calma que estamos só começando esse podcast. Há uma outra pergunta. Essa súplica de Davi se enquadra em falta de fé ou confiança no Senhor? Meu Deus. Acho que falta de fé é a última coisa. Falta de fé seria ele ir lá e matar esse rapaz. Aí seria realmente falta de fé. Porque falta de fé é você dizer para Deus: eu não confio que o Senhor vai fazer o melhor, eu vou fazer o meu melhor. É isso. Então ele vai lá e mata o cara. Agora, vamos pensar aqui numa coisa. A gente está falando muito de amizade, né? Mas a gente sabe que a gente está vivendo um tempo onde se aguçou muito a questão da infidelidade. Nós sabemos que há muitas crises nas relações conjugais. Certo. Não é verdade? Certo. A gente tem percebido que tem aumentado o nível de divórcio. Sim. Né? E, pasme, as pessoas já estão vulgarizando demais essa ideia da infidelidade conjugal. Né?
Eu sei que tem muita gente que está se separando simplesmente por incompatibilidade de gênero. Uhum. Mas a gente sabe que há muitos casamentos que estão sendo destruídos por causa do adultério, Sim. por causa da infidelidade conjugal, seja do homem, seja da mulher. E eu percebo claramente quando a gente encontra com pessoas, com queridos e queridas que vêm se aconselhar conosco já depois do que ocorreu, a dificuldade enorme de se perdoar. Não é? Porque esta pessoa rompeu uma relação de fidelidade. Quando um homem ou mulher pratica o adultério, ele está rompendo um laço de alma. Sim. Porque o intercurso sexual que é feito com a pessoa que não é o seu cônjuge, você também cria ali um vínculo com aquela pessoa. Sim. Não é? De possessividade, de estabelecimento de propriedade. Sim. Não é? As pessoas acham que o intercurso sexual, não é apenas uma questão física. E a gente sabe que não é só isso. Com certeza. Tem a ver com as questões emocionais e, por que não Espirituais. dizer, espirituais. Com não é? certeza. E é muito difícil quando alguém que constrói uma relação de amizade, de intimidade, de amor dentro de um casamento e acontece um fato desse. Sim. Né? E eu percebo a dificuldade que as pessoas têm de perdoar. Uhum. Esse talvez seja o maior desafio, não é? Porque quando a gente chega a um ponto de não ver o nosso cônjuge, a pessoa que convive conosco, que nós construímos uma relação, deixar de ser o nosso amigo, aquele que nós entregamos o coração, Sim. entregamos os nossos projetos pessoais para viver projetos coletivos, não é? Muita gente não caminha mais porque já não vê mais como amigo, Uhum. mas sim como inimigo. E há muitas pessoas feridas nesse sentido. Não é? Pessoas que não querem mais nem viver uma vida ou recomeçar uma vida, aquela parte ofendida do processo. Sim. Como é que você vê isso? Pastor, eu acredito que essa seja das piores traições que possam haver, realmente, essa traição conjugal. Porque se há alguém que nos conhece, é o nosso cônjuge. Né? A Yara me conhece melhor do que meus pais, com certeza. E a Rosângela conhece o senhor melhor do que ninguém. Né? Então, esse aspecto de confiança, quando ele é quebrado, isso é muito difícil. Né? E realmente é muito complicado você perdoar. Porque perdoar não é ter amnésia. Muita gente pensa que perdoar é você nem lembrar mais do fato. Não, eu perdoei, né, como se você tivesse esquecido. Né? Não existe amnésia no perdão. Você vai lembrar daquilo que você fez, do que você sofreu. A questão do perdão é que você lembra sem lhe trazer dor. Né? Você não se sente mais amargo com aquilo, já não dói mais em você. Mas você vai continuar lembrando. Você vai continuar deitando com aquela pessoa de noite e lembrando que ela teve um momento que deitou com outra pessoa. Né? E, como diz o texto bíblico, agora a gente entrando aqui num assunto bem delicado, que é a questão do divórcio, né? Pelo texto bíblico você tem todo direito de você, a parte atingida, né? A parte que sofreu dolo, pode sim, sem problema, biblicamente, terminar aquele relacionamento e até mesmo iniciar outro. Né? Não tem problema nenhum, mas eu sempre digo, meu pastor, nesses aconselhamentos que faço para pessoas que vivem essa situação, eu digo, analise o contexto, porque não é só vocês dois, tem outras pessoas no contexto, às vezes tem filhos, às vezes a família também vai sofrer com causa disso, tem bens, né? Você tem que analisar o contexto. E outra coisa, você vai sair de um relacionamento com uma pessoa que você já conhece para começar um relacionamento com outra pessoa que você ainda não conhece. Então, a probabilidade de também você ter coisas difíceis acontecendo também é muito grande. Então, realmente essa questão da traição na relação conjugal é algo muito, muito, muito complicado e a gente analisa caso a caso. E é muito importante lembrarmos que Deus tem todo o poder e graça de fazer com que essa pessoa perceba
a pessoa ofendida perceba que aquilo foi uma ação Sim. realmente maligna, destrutiva, não é? Que levou, seja o homem ou a mulher, a uma prática dessa que, biblicamente, é um pecado. Sim. Né? E é nessa hora que a gente precisa ter um olhar muito mais amplo, porque, de fato, o perdão é lembrar sem sentir dor. Isso. Não é? E quando nós confiamos em Deus e colocamos em Deus a nossa confiança, o Senhor vai gerar em nós uma convicção transformadora. E Deus pode fazer uma transformação, uma reconciliação maravilhosa. Então, eu estou usando este exemplo para dizer também que é possível que alguém que se levantou contra as nossas vidas, né, Deus dê graça de haver uma reconciliação, uma restauração. Talvez não seja... Você não vai entregar a chave do cofre novamente, não, né? Mas você precisa, para viver, né, e para seguir em frente, liberar a graça, liberar o perdão. Deus te abençoe, irmão. Exatamente. Mas lá em casa não mais. Ok. Vamos seguir. Ok. E tal. Ok. Mas... Davi aqui fala algumas coisas que, no verso 22, que ele diz: confia os teus cuidados ao Senhor, ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. É lógico que quando isso acontece com a gente fica abalado. A gente fica decepcionado. Sim. A gente tem esse sentimento que você teve, dizer, ninguém mais entra na minha casa. Eu não vou mais conviver com essa pessoa. Não é? Mas a gente precisa entregar isso ao Senhor, os cuidados ao Senhor. É tão difícil a gente fazer isso. Eu conheço pessoas que até hoje não conseguem perdoar. Sim. Eu conheço pessoas que não dormem à noite por causa disso. Teve uma pessoa que me procurou uma vez e falou: eu não consigo dormir sem lembrar do que aconteceu comigo. Aí eu disse para ela assim: você vai dormir. Ah, eu não consigo. Você vai dormir. Sabe por quê? Porque quem fez isso com você está dormindo. É isso mesmo. Entendeu? Isso então, pessoal, deixa eu falar uma coisa aqui. Também não fique sofrendo o resto da sua vida por causa disso. Não fique retroalimentando, não fique ali com aquele sofrimento o tempo todo, sabe? Ao olhar para a cara da pessoa, já vem tudo na sua mente. Esqueça esta questão de achar de que esse peso está sobre você. Quando você libera perdão, você está na bênção de Deus e você pode seguir sua vida, não é? E durma, puxe um ronco abençoado e descanse o coração. Babe nesse edredom. Ah, que coisa. Mas o texto aqui diz assim: tu, porém, os precipitarás à cova profunda. Agora ele muda. Ele tá realmente... Não, mas agora ele aqui... está indignado. Mas aqui ele faz uma coisa legal. Aqui no verso de número... 23? 23. Ele aqui já não faz mais com aquele sentimento que ele teve de dizer assim: dessa cova você vivo. Né? Aqui, pelo menos, ele diz: Senhor, ele vai se precipitar numa cova profunda. Então, em outras palavras, Senhor, está em tuas mãos. É isso mesmo. Eu não vou fazer mais nada. Eu não vou ficar lutando contra isso. Senhor, está em tuas mãos essa perseguição, está em tuas mãos essa traição, está em tuas mãos esse levante do inimigo, esse tapete que puxaram. Senhor, está em tuas mãos. Eu vou descansar em ti. Eu não consigo resolver isso. É isso mesmo. E ele fala aqui que essa turma não vai chegar à metade dos seus dias. Quer dizer, esse pessoal aí, fraudulento, sanguinário, eles não chegarão à metade dos seus dias. Todavia, eu confiarei em ti. Exatamente. Eu penso que a gente precisa entender que quando há uma perseguição, quando há um levante, quando há forças contrárias contra nós, não é? Nós precisamos entender o seguinte: que maior é o que está em nós do que está no mundo. E o pastor só persegue árvore que dá fruto, né? Diz que só joga pedra em árvore que dá fruto, só perseguem projetos e planos que são audaciosos. É porque hoje a gente vive muito no mundo da mediocridade, então a gente tem que viver aquela questão do ser mediano, né? Então vamos ser todo mundo mediano, ninguém persegue ninguém, ninguém fala mal de ninguém, todo mundo usa o mesmo perfume, a mesma roupa, a mesma cabeça,
A partir do momento que alguém se sobressai, aí esse aqui vai ser perseguido. Vai ser perseguido. Meu irmão, você não quer que todo mundo fique batendo palma para você, né? Você está se sobressaindo. Deus está enchendo você com coisas novas, com coisas grandes. Meu irmão, prepare para levar pancada. Até porque existe o olho gordo. Prepare para levar paulada. Aí teve uma turma que falou no outro podcast que tinha umas plantas em casa lá, umas espadas de São Jorge, uns negócios. Viu, gente? Você pode trazer para cá, procurar a Raquel, entregue aqui essas espadas de São Jorge, viu? Eu tô brincando, viu, gente? Não vai fazer o recorte disso aqui e usar por aí, não. Viu? Tá? Então... É muito importante a gente fazer esse enfrentamento. Nós não vamos, pessoal, nós não vamos ficar meio assim, sabe, tangenciando a conversa. Não. A gente compartilhou o Salmo número 55 porque é a nossa realidade, a realidade do povo, a realidade de pessoas, é a sua realidade. Sabe por quê? Porque os salmos refletem isso, o comportamento, a alegria do salmista, a frustração do salmista, o momento de vitória, os momentos de derrotas, os momentos de profunda felicidade e os momentos de profunda angústia. Essa é a realidade do salmista que tem tudo a ver comigo, tem a ver com você, sim, com todos nós, pessoal. E eu quero falar para vocês, descanse o coração de vocês, porque tudo que vocês sentem ou o que vocês têm passado, isto é muito humano. E o caminho é confiar em Deus, descansar em Deus e saber que nenhuma arma forjada do inimigo irá prosperar contra as nossas vidas, porque o Senhor é conosco. Aleluia. Então, no momento da oração, vá lá diante de Deus, lamente, chore, diga tudo, fale tudo, diga que você está com vontade de matar, de fazer tudo. Senhor, por mim, Senhor, se tivesse aqui na minha frente eu esganava. Joga tudo lá e deixa lá. Mas aí que está o problema. O problema é que tem muita gente que colocou no porão da vida dele tudo isso. Ah, pronto. Entendeu? Isso aí vai ser depressivo, vai. Você vai arrebentar ele todo. Um dia, quando o cara abre o porão, sai prego, martelo, jacaré, sai um monte de coisa. Morcego, sai tudo. Sai! Então é hora da gente descansar em Deus e expor mesmo para Deus os nossos dramas, os nossos sofrimentos, as nossas angústias. Fale tudo, meu irmão. Fale tudo, abra tudo, rasgue o coração, as vestes, diga o que é que você está sentindo de verdade. E deixe Deus te curar. E aí vem o bálsamo, né? É verdade. Que coisa boa! Este pastor. Salmo Cast, hoje, esse episódio 2, rapaz, eu fiquei meio assustado. A gente andou por um território aí meio perigoso, hein? Foi. Pessoal, vocês estão gostando desse bate-papo nosso aqui? Quero dizer para vocês que vocês podem mandar perguntas, porque no episódio de número 3, nós vamos tentar responder algumas perguntas que vocês fizeram para esse programa. E nós vamos estar juntos de novo. Mas como? A gente vai dar um jeito. O senhor vai estar lá na Turquia e a gente aqui. Não sei se a gente vai colocar o pastor Francisco aqui nessa tela. Alguma coisa nós vamos fazer. Um negócio daquele. O que? Não fale! Não vou falar, não, é não verdade. Não. Mas vamos estar juntos, diretamente da Turquia. O Salmo de número 55. Então, como a gente pode concluir esse Salmo de número 55? Meu pastor, eu diria que esse salmo é o salmo da verdade, do coração do homem, da dor e da confiança dele em Deus. Dizer, Senhor, eu estou aqui arrasado, mas eu confio em Ti. Talvez seja esta a resposta para os inimigos declarados e os inimigos camuflados. Nós confiamos em Deus. Aleluia. Que Deus nos abençoe nesse encontro que nós tivemos aqui no episódio 2. Pessoal, estamos encerrando esse SalmoCast e dizer a você que na próxima semana estaremos novamente com o episódio número 3 e se prepare, porque vai ser um assunto que vai mexer com a gente. Vamos falar sobre a verdadeira felicidade. Oh, que coisa boa. Verdadeira felicidade. Vamos fazer assim? Vamos embora. Então, nós vamos falar sobre bem-aventuranças nos Salmos. Olha, não é Mateus, não. Não.
Lógico, a gente vai pegar um pouco de Vai dar- Mateus, a gente vai fazer uma caminhada entre Antigo e Novo Testamento, tá certo? Mas vamos falar sobre esse homem bem-aventurado. Quem é esse homem bem-aventurado que o salmista fala? Lá do Salmo de número 1. Olha, Salmo 1. Salmo 1. Então será o Salmo 1, nós vamos estar compartilhando e preparem-se, porque vai ser forte. Vai ser muito bom. Gente, muito obrigado por esse encontro, que Deus os abençoe. Lembrando que o SalmoCast faz parte de um projeto que Deus tem colocado no coração desta igreja, que é o nosso centro de comunicação, e nós acreditamos, em nome de Jesus, que outros programas nós teremos para que você seja edificado e fortalecido. O SalmoCast tem uma proposta. A nossa proposta é ler o Salmo e compartilhar um pouco dos Salmos, do ponto de vista histórico, comportamental, e fazermos aplicações para a nossa caminhada com muita leveza e com muita linguagem coloquial. Ou seja, informalidade é o que faz parte deste Salmo. Ou, melhor, desse papo que nós temos Coisa no SalmoCast. boa. Coisa boa. Coisa boa? Vindo daquelas segundas-feiras nossas lá. Isso. E não esqueçam, pessoal, invistam no Projeto Neemias. Em nome de Jesus, no dia 3 de julho. 3 de julho. 3 de julho. Menos de um mês. Menos de um mês. Estaremos consagrando o espaço Pedras Vivas. Aleluia. Não é? A arena principal do Pedras Vivas. Maravilha. Vai ser de Deus. Vai ser bênção mesmo. Bênção de Deus. Grande abraço, pastor Outro, meu pastor. Areusto. Mais uma vez, E olha, eu tô honrado achando que estar esse aqui. papo aqui tá virando papo de cozinha, hein? Olha, bom a gente trazer umas rosquinhas aqui, um café da próxima Pois vez, é. um tucumã. E olha, gente, tem outra Raquel? coisa, Pode hein? ser, Raquel? Tem aqui essa caneca aqui, ó. Quem fizer uma pergunta que seja uma pergunta que a gente não consiga responder, vai Eita, ganhar uma Jesus. dessa. O que você acha? Tá aí, pronto. Agora o senhor preparou para nós mesmo, que essa turma vai... Grande abraço, gente. Fiquem com Deus.